pra surpresa, pelo menos minha, tá? E de todo o torcedor vascaíno, Bragantino, 2-0, jogando em São Januário. O time do Vasco, invicto, não tinha perdido uma partida sequer no seu campo. Há muito tempo. Há muito tempo, desde alguns jogos do ano passado. Esse ano é a primeira derrota do Vasco em São Januário. E do jeito que foi, né, Leandro? Porque ali foi batido já o recorde do Brasileirão, do gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2025. Não tinha 2 minutos de jogo. O Bragantino abriu o placar. Um pouquinho depois, um belo gol, 2-0. Irmão, depois o Vasco fez de tudo para correr atrás do prejuízo e não conseguiu. Para me passar a palavra para você, em vários chats, em vários grupos que eu tenho participado, os torcedores do Vasco já estão achando que o problema do Vasco não é o treinador, não é o presidente e não é o time. É espiritual, Leandro. Você concorda? Rogério, se o torcedor acha isso, cada um com a sua fé, com a sua crença, então leva lá. Pai de santo, leva pastor, leva obreiro, leva todas as religiões, então, pô. Faz uma caravana. Se eles acham que é isso, pô. Né? E você acha que o problema é o quê, Leandro? O problema é o time, pô. Leandro, Jogador. O time não é ruim, Leandro. Tem jogadores bons lá, Leandro. Eu acho que eu tô quase concordando Que é isso? com os vascaínos. Meu irmão, depois que o pai Santana morreu, depois que mandaram aquela estátua do Romário, o Vasco nunca mais voltou a ser o que era, velho. Será que não tem necessidade de derrubar aquela estátua do Romário e achar o tal da cabeça de bode que enterraram ali depois da morte do pai Santana, não, velho? Tu acha que a culpa é isso aí? Você está concordando com os torcedores? É isso. Leandro, qual é a explicação? Por um time jogar bem, perde pro Cruzeiro jogando bem, perde pro Palmeiras jogando bem, perde em casa pro Bragantino jogando bem. Irmão, o torcedor do Vasco já não sabe mais o que falar para justificar suas derrotas. Estão se apegando agora à questão da espiritualidade, irmão. Eu não entendo. A culpa era do doutor Eurico. O doutor estava aí vivo, a culpa era do doutor, que o Vasco era uma bagunça. O doutor faleceu já tem 6 anos. Agora já mudou. Agora a culpa é do pai Santana, a culpa é da estátua do Romário. A culpa é mais de quem? Vamos lá. Pô, meu irmão. Mano, eu sinceramente... Eu acho que precisa de contratações, eu falei aqui também, que o Diniz ia dar um jeito pelo profissional que ele é. Eu acho que o Diniz, como treinador, meu irmão, um dos melhores que nós temos no Brasil. E por ele também ser um psicólogo. Conhece muito. Só que o Vasco oscila muito. Bastante tempo que não perdeu dentro da sua casa. Eu vou falar pra você uma coisa, eu falei com o meu sobrinho Paulo Henrique. O Vasco não vence esse jogo. O Vasco não vence esse jogo. Paulinho, tu é doido? O Vasco tá bem dentro de São Januário. Mas o adversário, Paulinho, tu conhece o adversário? Tu acompanha o adversário? O adversário tá bem, Rogério. É o Bragantino, é o vice-líder. Caiu pra terceiro agora porque o Cruzeiro ganhou. É verdade. Entendeu? Mas é a mesma pontuação, né? Mas o Bragantino vem bem, cara. Então não é só questão o Vasco. Tu tem que ver o adversário também, porque o Campeonato Brasileiro, pô, é difícil pra caramba. Não é à toa que eles estão lá em cima, não, cara. O Vasco, por ter obrigação de jogar dentro de casa, querer ir pra cima, querer vencer. Entendeu? Então, não foi surpresa pra mim, não, tá? Tô sendo bem sincero pra você. Eu como tenho acompanhado de perto, né, assim, o time do Vasco, e eu tenho tentado... Cara, eu tô rindo porque é uma situação incrível. Como eu tenho tentado, de alguma forma, responder vários questionamentos de torcedores vascaínos, e eu, quando olho pro time, e a gente tem um dos melhores goleiros do Brasil ali nesse time. Claro que, como ele defende muito, a gente vê que alguma coisa está errada, porque a bola chega com muita frequência ali atrás, né? Sim. Mas aí você também, nessa análise aí do time... Eu vejo algumas peças interessantes, cara, que assim, talvez seria titular até em qualquer outro time aí da Série A. Você tem ali jogadores do porte de um Verratti, dentro da área, a gente sabe que é matador, butinudo fora da área. Beleza, já cortando você, tu quer fazer uma comparação, o Verratti jogava em qual time no Brasil titular? Em qual time? Vamos lá, vamos tentar. Vamos falar do Rio. Vamos falar do Rio. Jogava no Flamengo? Hoje no Fluminense, com o Cano ausente... Flamengo. No Flamengo, por conta do Pedro, não.
Tá. Mas no Fluminense ele seria titular. Não seria nada. No Fluminense? Seria nada. Esquece. Titular absoluto. No lugar do Cano, o Cano bem? O Cano tá machucado. Não, o Cano bem. O Cano bem, ele ia brigar... Ia ser reserva. No Botafogo. O Igor Jesus, pra mim, é um jogador... Não. Que é mediano. Ele ia jogar? É um pouco melhor. Então nem abre essa enquete. Vambora. Pô, tô sendo sincero. Os laterais, Paulo Henrique e o Piton. Dois bons laterais. Bons laterais. Bons laterais. O Piton até sim. Paulo Henrique no Vasco, no outro time ele não ia jogar. No Flamengo ele ia jogar? Paulo Henrique? É. Pô, o Wesley Varela... No Flamengo ele ia jogar? Ia jogar. Olha, tu é ruim, velho. Não, cara, eu tô falando pra você. Eu tô sendo sincero pra você. Torcedor vascaíno, eu tô tentando ajudar. Tô sendo sincero. Aí vamos pra zaga. O zagueiro do Vasco, aí esquece. Com todo respeito, aí viu, esquece. jogador? Respeito que você a zaga mais fraca do time do Rio. Pô. É o miolo de zaga do Vasco, que é estranho demais. Eu tô falando só do time do Rio, tá? A gente tá falando só do time aí do os Rio. volantes. Esquece. O Hugo Moura, esse volante do Vasco, talvez seria titular... No Flamengo? No time do Botafogo. Não, no lugar do Marlon. Não joga, pô. No lugar do Marlon Freitas. Não joga, pô. Com todo respeito, Rogério. Mas é um bom jogador. Bom jogador. Ponto. No Vasco. Isso que eu tô te falando, cara. O torcedor vascaíno tá difícil. Ô, Rogério, vou mais além. Sou fã, vou mais além. Acho craque, acho diferente. Só que hoje não tem vaga em nenhum dos três do time do Rio, que é o Coutinho, pô. Cara, você vai arrumar um problema sério. Não vai arrumar problema não, pô. Eu tô falando pelo momento, Rogério. Eu deixei bem claro, sou fã. Momento, eu acho craque, pra mim é diferente. Só que hoje, nos times do Rio, em nenhum ali, Fluminense, Flamengo, Botafogo, ele seria titular pra mim. Agora, tem um problema gravíssimo nesse time do Vasco, que além das bolas altas, que levantou bola na área do Vasco, a sua chance de fazer gol é muito grande. Muito grande. Tanto é que quase que todos os times que jogam contra o Vasco, a tática mais usada, joga na área. Porque você tem, infelizmente, dois jogadores no miolo da zaga que a própria torcida hoje já não aguenta. Esse menino novo, João, como é que é o... são dois zagueiros ali, o mais novo ali, que tem 19, 20 aqui. Do Vasco? Que a torcida não tá suportando? Começou bem, né, quando ganhou a titularidade, mas, né, tem que ter mais malandragem, mais experiência, precisa de mais tempo. Mas eu digo o seguinte, Leandro, essa coisa de tanto os dois zagueiros e o Hugo Moura, que joga bem, é um bom jogador, mas de vez em quando tem umas falhas tão bizonhas, às vezes o excesso de confiança dele atrapalha. Então, praticamente a tática usada hoje para se vencer o Vasco é bolas alçadas na área, velho. É algo que o Diniz vai ter que aproveitar essa parada aí. Porque para consertar isso, e de preferência que o Vasco faça contratações nessas posições. Sim. O Vasco precisa dar uma reforçada ali. Porque quando você fala até mesmo da questão do Felipe Coutinho, eu às vezes eu tenho pena. Eu assisto alguns jogos do Vasco, eu vejo o Felipe Coutinho dominar, olhar, porque é um jogador consciente, joga de cabeça em pé, tem qualidade. Meu irmão, dá pena às vezes do cara. Porque dá redondo e não volta redondo, Leandro. Eu entendo o que você quis dizer. Toda semana a gente tem essa discussão aí. É verdade. Toda semana. Verdade. Mas não tenha pena, não. O pior sentimento do ser humano é o sentimento de pena, pô. Pra mim ter o quê pelo Felipe Coutinho? Não, pô. Infelizmente, ele caiu numa safra ruim. Né? Mas aqui, aonde eu entro com a discussão. O Glaucio tá aqui que eu sempre discuto isso. Com todo respeito, viu? O time do Grêmio é melhor que o Vasco? Não é, não. Não é. Não é. Eu não acho. Não é. O time do Santos é melhor que o Vasco? Também não. Não é. O time do Corinthians é melhor que o Vasco? Eu vou equiparar eles. Então, é isso que eu tô te falando. Qual o nome do jogador do Corinthians lá, o estrangeiro, o holandês? Memphis. Ele faz o individual dele. O do Grêmio... Memphis Depay, não é isso? Isso. O do Grêmio faz o individual dele. O Coutinho no Vasco nem o individual ele tá fazendo, pô. O Coutinho, de fato, tem aparecido muito pouco, né? É isso aí. Pela qualidade dele, pelo jogador que ele é. Eu sei que ele vai dar a bola, ela não vai vir do jeito... Mas, pô, ele tem que chamar a responsa, irmão. Pelo jogador que ele é, irmão. Aí um cara veio discutir, mas o Coutinho jogou bem aonde? Falei, tu é maluco? O cara que fala isso não conhece de futebol. Eu falei pra ele, tu não viu, irmão. Tu tá vendo o Coutinho agora aqui no Vasco.
Pô, que ele foi lá pra Europa, jogou pra caramba no Liverpool, beleza, no Barcelona, oscilou pra caramba, mais pra baixo do que pra cima. Mas, pô, meu irmão, o cara foi pro Barcelona, pô. Entendeu? Só que eu falo, ele no individual, eu acho que tá faltando. Eu sei que quando ele olha pro lado, pô, meu irmão, a bola não vai vir assim, mas, E pô... ele não é tão velho não, né? Felipe Não, Couto tá não. quantos anos? 32? Alguma coisa, entendeu? 33? Então, meu irmão, é isso. Eu, pô, sou fã dele, irmão. Sou fã desse cara, meu irmão. Pô, meu irmão, ele acabou. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Leandro, que eu acho que é até uma covardia que eu vou fazer contigo. Mas eu vou te perguntar. Sim. A solução para esse time existe? Tu consegue ver, com todo esse cenário aí que a gente tem observado, tem jeito esse time? Tem. Você citou aí há pouco, aí você citou. Essa parada vai ser importantíssima. Eu acho que para um time, essa parada foi essencial pro Vasco, pô. É o time que vai ser mais beneficiado. Mais beneficiado. Você falou isso aí semana passada, pô. Então, o Diniz, eu acho que o Diniz deu graças a Deus por essa parada. Que ele vai treinar, vai entrar na... Não conseguiu fazer isso até hoje. Não conseguiu, não teve tempo pra treinar. Com certeza vai chegar algumas contratações aí, né? 2 ou 3 peças pra chegar, pra jogar. Então, o que o Diniz deve estar agradecendo todos os dias. E tem outro aspecto. Essa parada. Essa gratidão, além de poder treinar o time, Leandro, a torcida, eu nunca vi isso, tá? Eu costumo dizer sempre aqui que a torcida do Vasco é a mais apaixonada, porém, eu tenho visto a paixão acabando. Os torcedores já não vão mais para as discussões, já estão abatidos pra caramba, já estão se escondendo. É real. A gente sabe que isso não é todo torcedor, ainda tem alguns heróis da resistência aí ainda, né? Mas eu vejo um sentimento coletivo no Vasco que eu nunca vi na minha vida. E essa parada, inclusive, na hora que o Diniz ganha tempo de treinar, de alguma forma, essa vai a boa notícia pro torcedor do Vasco, eu espero que ele não fique chateado. Pelo menos durante 30 dias não vai sofrer nenhuma derrota. É isso aí. Não vai ter jogo. Parece até engraçado, mas vai amenizar o sofrimento do torcedor do Vasco em saber que 30 não, um pouco mais, né? Porque já para agora, mais 30 dias, uns 40 dias aí, 45 dias, que o Vascaíno não vai mais contabilizar a derrota, né? Então vai diminuir o sofrimento. A gente espera, e eu falo assim, Leandro, porque dá dó, irmão. Eu sei que você fala que esse sentimento não é bacana de ter pena. Não, pena. Mas dá dó de ver o torcedor do Vasco. Tem uma menininha, ela é fofinha, ela faz os vídeos e ela tá sempre chamando a atenção da diretoria do Vasco. Já viu uma menina novinha, ela deve ter uns 10, 12 anos, que ela bota o dedo na cara dos dirigentes, entende de futebol. Cara, só que os vídeos dela parece tudo repetido, porque ela sempre abre o vídeo para criticar o desempenho, né, a partida, os jogos. Eu tô tentando lembrar o nome dela. Sabe de que eu tô falando, Rubão? Uma menininha, ela faz muito vídeo dentro do carro. Eu não vi, não lembro, não vi. Tu consegue pegar algum vídeo desse aí e jogar aqui? Pode ser o último dela aí. Vê se tu acha aí, se tu conseguir achar. Então, Leandro, essa parada, além do treinamento, como a gente falou, cara, o torcedor do Vasco vai ter um pouco de paz. Tudo bem que vai olhar para a televisão e vai ver Flamengo jogando, vai ver Fluminense jogando, vai ver Botafogo jogando os maiores clubes do mundo, o mundo inteiro parando para ver, mas ao menos um alento o torcedor do Vasco vai ter. Não vai estar vendo seu time tomar pancada, que é o que tem acontecido com frequência ultimamente. Tem que olhar pro outro lado também, né, Rogério? Essa parada vai ser importantíssima, mas o Vasco também tá na Copa do Brasil aí, né, cara? Tem que olhar pro outro lado também, torcedor. Eu sei que, pô, é triste, a gente fica chateado. Sul-Americana, entendeu? Então o Vasco tá nas competições também, cara. Não tá na Libertadores, não tá no Mundial, beleza. Mas tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Tá no Brasileiro aí também. Eu sei que é muito ruim, né? Você ir ali, pô, só pancada. Há bastante tempo que eu não perdia dentro de São Januário, isso é fato. Mas eu acho que essa parada aí vai ser muito importante pro Diniz poder trabalhar. A metodologia dele de trabalho vai ser ali aplicada ali, né, nos treinamentos. Então, acho que tem que acreditar, como vocês acreditaram sempre aí, apoiando, acreditando. Então, acho que essa parada é essencial.